Agora que a gente já viu sobre o fluxo de caixa direto, né, e principalmente sobre a estrutura do nosso fluxo de caixa, e principalmente como é que ele pode auxiliar com o nosso orçamento, a gente pode seguir para a última seção aqui da apresentação, que vai ser o relacionamento com o regime de competência. Então, aqui até escrevi, né, uma dicasinha aqui, só para a gente ressaltar, né, o que é regime de competência, para quem não sabe, mesmo que a gente já tenha conversado agora há pouco, né, mas passando uma definição, regime de competência é quando a gente registra a informação no momento que ela incorre em, seja uma receita ou uma despesa, que a gente falou, né? Então, o nosso salário, ele incorreu em um mês, mas você paga no próximo. Essa é a diferença do regime de competência com o de caixa. Perfeito. E o fluxo de caixa indireto, ele vai vir justamente para ser um elo entre o regime de competência e o regime de caixa. Porque ele também vai trabalhar com a geração de caixa, só que através das mudanças do capital circulante da empresa. Então, como é que ele vai fazer essa atividade? Ele vai utilizar principalmente as informações do nosso demonstrativo de resultado, nossa DRE, e do balanço patrimonial, né, que são as nossas contas patrimoniais, na estrutura das classificações financeiras que vimos agora há pouco. Então, ele vai utilizar essas 3 itens, né, para a gente ter praticamente uma visão de caixa, só que por um método indireto. A gente vai ver agora mesmo como é que ele funciona. Então, para demonstrar aqui o funcionamento, eu trouxe um exemplinho bem rápido, né, sobre o fluxo de caixa indireto, bem simplesinho, só para a gente entender como é que ele funciona. Então, percebam que eu já trouxe ele aqui todo populado com informações. Em grande maioria, as informações vão vir de variações nas nossas contas patrimoniais. Então, ali no fluxo de caixa operacional, né, vejam, aumento em estoque, aumento de fornecedores, aumento de imposto a pagar. Tudo isso é informação que vem no nosso BP, nosso balanço. Então, a variação das contas patrimoniais é quem vai nos dar o quanto que houve de movimentação de caixa no período. E essa variação a gente consegue fazer em qualquer período. Só que como a gente está focando aqui a nossa apresentação em orçamento, o ideal é que seja possuído, né, o fluxo de caixa indireto nas competências do orçamento. E aí, claro, de informação, demonstração de resultado, a gente vai ter lá em cima, né, que é o lucro líquido. Então, o que o fluxo de caixa indireto vai fazer? Ele vai começar pelo lucro líquido e vai mostrando o quanto que as nossas contas patrimoniais variaram e, no final, vai nos dar qual que foi a geração de caixa. Perfeito. Aqui, ali no início, você trouxe ali o lucro líquido ajustado, porque lá na DRE, o lucro líquido que a gente tem da informação está desconsiderando, por exemplo, a depreciação que você trouxe ali, né? Depreciação não gera movimentação de dinheiro, por isso que eu trouxe ele como um saldo positivo ali, né? Eu tenho esse lucro líquido ajustado. E ali, por exemplo, voltando para a operação, você foi olhando tudo aquilo que tem a ver com a minha operação. Redução de duplicata a receber, ou seja, ali está 200 mil, mas se no meu próximo período isso aqui tiver menor, significa que eu recebi dinheiro nesse período, correto? Essa variação de um mês para o outro que eu vou olhando se o meu estoque aumentou, então é porque eu tive que tirar dinheiro para comprar mais estoque. Então, essa análise que a gente faz indiretamente, né, do balanço, por isso o método indireto, né, Paulo? Porque eu faço indiretamente para analisar a movimentação de caixa que eu tive nesse período, né? Você faz a mesma coisa, só que sem utilizar, né, as condições financeiras. Prazos médios, digamos lá, né? Você variou, né? Então, basicamente isso, né? Quem ficou com dúvida sobre essa questão da depreciação é aquilo que eu falei lá no começo. Para o fluxo de caixa direto, a gente não vai utilizar depreciação nem amortização, só que para o indireto sim. Então, a gente vai utilizar tudo que a gente não usou do lado direto aqui para dentro. Perfeito. Então, basicamente vai ser isso, né? Vejam que é simplesmente pegar as informações que já estão no nosso orçamento e distribuir elas de uma forma bem que traga essa informação de movimentação também.